Copa do Brasil. Deve estar frio por lá, ele vai contar tudo. Estamos aqui querendo saber notícias também do ciclone que promete passar pela região. E queremos também detalhes de Grêmio e Bahia. Bom dia para você, Pedro. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia para o Denilson também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto. Nesse momento chove em Porto Alegre, mas ainda uma chuva normal. E o que eu digo como uma chuva normal? Uma chuva, por exemplo, de 2 milímetros, é o que acontece neste momento em Porto Alegre. A expectativa é de que isso piore no período da tarde e também da noite. Ventos na altura de 80 a 100 km por hora são esperados. Esse ciclone que já atingiu alguns lugares do estado, principalmente a região norte do estado, mas ainda está sendo uma questão mais controlada, principalmente aqui em Porto Alegre e nesta região da região metropolitana. Essa situação do jogo ainda está mantida. Eu conversei com uma pessoa da CBF há poucos momentos e eu pude ter a informação de que o jogo está mantido, pelo menos nesse momento. Mas a CBF, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol, está analisando a situação do jogo para saber se ele de fato vai ser mantido. Nesse momento, faltando pouquinhos minutos para o meio-dia, o jogo deve acontecer às 7 horas da noite entre Grêmio e Bahia. Mas caso a chuva piore, aí sim essa partida deve ser adiada. Mas a CBF não quer adiar o confronto, pelo menos não agora. A gente tem 7 horas aí para a bola rolar, expectativa de 45 mil torcedores, 26 mil ingressos já foram vendidos, então a casa gremista vai estar cheia para esse confronto. CBF mantém o jogo, mas se vai manter até às 7 da noite, aí é outra história, mas nesse momento teremos Grêmio e Bahia, jogo que foi 1-1 na ida e agora na volta o Grêmio quer conseguir se classificar para a semifinal da competição. Esta aqui é a grande prioridade do tricolor na temporada. Renata, Denilson. Obrigada, Pedro. E a prioridade hoje da reportagem esportiva no Rio Grande do Sul é olhar para a meteorologia, para saber se teremos mesmo esse ciclone, se isso vai afetar a tal ponto que a partida seja cancelada. Sempre é ruim, porque o torcedor está preparado, os dois times também. Temos as prévias, assim como mostramos de Atlético Paranaense e Flamengo. Agora começando pelo mandante, o Grêmio de Renato Gaúcho. Gabriel Grando no gol. Aí ele pode jogar também com 3 zagueiros, Bruno Alves, o Bruno Vini, o Kahneman. Aí é o seguinte, João Pedro na direita, Vila Sante, Carvalho, Reinaldo na ala esquerda e na frente esse trio, Cristaldo, Bitelo e Luizito Soares. Tá bom pra você? Cristaldo e Vila Sante são 2 bons jogadores. E Vila o Reinaldo Sante entra na área, volante que entra na área e faz gols. E o Reinaldo que tá fazendo uma boa temporada com a camisa do Grêmio. É um jogo aberto. O que é, Renato? É um jogo aberto. Sempre é um jogo aberto. Agora vamos para o Bahia. O Bahia do português Renato Paiva. Aqui a gente tem Marcos Felipe no gol, o Cicinho na direita, o Cano e o Gabriel Xavier na zaga, o Rian na esquerda, o Acevedo e o Rezende ali, os volantes, o Cauli, que é bom jogador, mas tem também a possibilidade do Mugni, Ademir, que veio do Galo e virou titular, o Kaique e o Everaldo lá como centroavante referência. Esses dois, Kaique e Ademir, podem ser muito importantes no jogo de hoje, se acontecer, né, com essa questão da meteorologia. A primeira partida empate, qual é a sua previsão para hoje? Se tudo der certo, temperatura, o jogo tiver ok, a expectativa é que o Grêmio consiga avançar. De verdade. Jogando eu não em casa, queria falar bem. nada, não gosto de falar de torcida, imagina. Eu não sou torcedora no futebol, mas hoje eu tô com vocês, torcedores do Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Bora, Bahia! Vamos tentar falar um pouquinho de bola, porque a princípio o jogo vai acontecer. E o Grêmio e o Bahia se enfrentam, então, nesse jogo de volta. A gente falava do confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, se era o mais equilibrado ou mais imprevisível. Esse, por outro lado, é o mais desequilibrado pelos momentos em que as equipes vivem no campeonato. O Grêmio brigando lá em cima, ainda que tenha perdido o último jogo para o Botafogo em casa. E o Bahia brigando ali contra o rebaixamento, ainda não se encontrou também na temporada. Como que vocês estão vendo aí essa partida de volta, onde, de certa forma, o Grêmio tem vantagem, né? Já que empatou o primeiro jogo lá, joga em casa. Tinha vencido o Bahia 2 ou 3 jogos? Pelo Brasileiro, Pelo Brasileiro lá também, Isso, né? em Salvador. Na Fonte Nova. Então, assim, são 2 resultados recentes positivos. Uma vitória pelo Brasileiro e um empate no jogo de ida pela Copa do Brasil. Tá mais pro Grêmio, né, Prates? Tá mais pro Grêmio, Matheus. Assim, o que tem, me parece que em relação ao Bahia, a preocupação é que o Bahia tem jogado mal. Tem tido muita dificuldade para jogar, né? O empate até contra o Cuiabá no final de semana pelo Brasileiro
Renato Paiva fez alterações no final do primeiro tempo. O time jogava muito mal na Arena Pantanal, já perdia por 1-0. Houve uma troca de lateral, né? O Rian entrou bem melhor do que o Chaves, que saiu no primeiro tempo. E o Bahia conseguiu um empate, que pelas circunstâncias é um bom resultado, mas o time ainda está brigando ali ferrenhamente para se afastar da zona de rebaixamento. E o Grêmio não. É engraçado isso. O Grêmio perdeu do Botafogo em um jogo que o Grêmio criou muito contra um time que defende-se muito bem, é o líder do brasileiro e sofre pouquíssimos gols como o Botafogo. Né? Então é estranho falar, mas um time que empatou contra o Cuiabá jogou pior em muitos momentos do que o time que perdeu e foi melhor em muitos momentos que o Botafogo no caso do Grêmio. Então acho que, claro que as circunstâncias são muito boas para o Grêmio. O Grêmio tem jogado melhor. Bem ou mal, tem uma vantagem hoje de que uma vitória simples coloca qualquer um dos vencedores à próxima fase, mas é o favoritismo do Grêmio. Eu acho que até o torcedor do Bahia reconhece isso, que o time não está bem, o time vai tentar hoje realmente fazer ou ter uma atuação que não teve nos últimos jogos para avançar e contar com o Grêmio menos inspirado. Porque o Grêmio é um time que, quando tem a bola, o Grêmio tem muita triangulação, os jogadores se encontram muito, o time finaliza muito, foi assim contra o Botafogo, apesar da derrota. O Grêmio tem um favoritismo que me parece que é óbvio para o jogo. Se isso vai ser confirmado, é outra história. O Grêmio é um time organizado, né? Com identidade de jogo, já estruturado, com valências que o Renato conseguiu achar para as dificuldades que ele tinha dos corredores, principalmente pelo lado esquerdo. É um time que tem Luis Soares, que a gente não sabe se vai jogar, mas é um dos... Se a gente colocar Luis Soares no jogo, muda completamente a ideia ofensiva do Grêmio. Agora, eu não consigo descartar o Bahia de tudo. É um time perigoso. Apesar de ter essa instabilidade, é um time que numa bola, se der oportunidade, vai tentar encaixar um gol. Pelo que os dois vêm jogando, dá Grêmio. Sim. Agora, eu acho que o Grêmio não tem vantagem, ele tem vantaginha. Como? Vantaginha. Como é que é isso? Vantaginha é assim, porque não se esqueça que o Grêmio tem que fazer resultado. Tem que fazer resultado, senão é pênalti. E contra o Botafogo já não conseguiu fazer resultado. Né? O fator Soares que a Nath colocou vai ser fundamental. E mesmo nos dois confrontos, os times vêm de 2 confrontos seguidos. Né? A diferença de bola entre eles não se mostrou nessas partidas. O Grêmio ganha um jogo com gol no fim e empata o outro com gol no fim. Gol no fim. O Bahia esteve em vantagem nos 2 jogos. Mas o Grêmio foi bem contra o Botafogo, apesar do resultado. Sim. Eu, pelo Sim, menos, que a produção do time foi boa. Tive a impressão que Foi o time bem. produziu. Não, o desempenho foi bem, mas o resultado não, né? Até acho que em relação à Copa do Brasil atuação, é o Grêmio resultado. jogou melhor contra o Botafogo do que nos 2 jogos contra o Exato. Bahia. Sim. Jogo, né? Chance de ganhar, o que o time produziu para ter feito o gol. Mas e não botou a bola na casinha. Não. Que hoje é uma coisa fundamental. Mas Se não também botar a bola na casinha hoje, vai pelo menos para pênalti. Pelo menos. Mas contou com o Lucas Perry do outro lado Por também. isso que é fez baitas vantaginha. defesas. Dizem que para vencer precisa marcar gol e Tem mais do isso? que o adversário. E na né? Copa do Brasil a gente fala principalmente, o desempenho não é só o que importa, é o resultado. Você está falando de um jogo de mata-mata. Obviamente, como eu não estou amanhã, eu posso falar, né? Ou seja, A gente você cobra vai na assumir sexta. uma irresponsabilidade aqui porque você não vai responder por ela amanhã. Exatamente, Aí também eu é sou fácil. Não, mas esperto, tem as né? redes sociais. Nem é só ir dirigente de buscar ele nas clube, redes né? sociais. Joga para a próxima administração. Eu acho difícil ver o Bahia passando pelo Grêmio, ainda mais Difícil. lá na Arena. Mesmo nos pênaltis? Porque eu acho que o Grêmio vai se impor ao ponto de conseguir o resultado no tempo normal. Mais nos de 90 30 mil minutos. ingressos vendidos de forma antecipada. É difícil, mas não é impossível. Não, óbvio que Não, não. claro Já que diria não. vovô, futebol. impossível é Deus pecar. Eu vou falar. Então, fica de olho nisso. Ó, pra gente voltar lá pro Newton Santos para falar de Botafogo, rapidinho sobre o Grêmio, o Vina pode estar fazendo a última partida dele, né? Mais um clube árabe, mais Exato. um time lá do mundo árabe que despeja grana e vai levar um jogador aqui do futebol brasileiro. Veremos o que acontece também com o Vina, se é ou não esse Com último visão, hein? Se eu fosse árabe e tivesse grana, eu levava o Vida.